を知るからだからワンツースリーで歩き出せ今日も明日も昨日も変わらないならばワンツー Vou contar pra vocês a vez que eu me envolvi com um motorista de ônibus que achava que era meu pai. E na verdade dava até pra entender, porque ele realmente tinha idade pra ser meu pai. Tudo começou quando eu tinha acabado de terminar meu relacionamento de anos e anos. Aí eu bem bela, indo trabalhar, o ônibus lotado, estrumbando daquele jeitão que a gente conhece. E aí eu fiquei obrigatoriamente bem pertinho do motorista. Aí tô lá, falando com a minha amiga no zap do meu divórcio, do meu rompimento de laços ali e tal, não sei o que, desabafando. Até que o motorista olha pra mim e fala: já passei por isso. Aí eu, perdão? Você falou comigo? Aí ele, sobre o divórcio. Já passei por isso, é complicado mesmo. Aí eu, E continuei no zap com a amiga. Na volta do trabalho, peguei meu ônibus, bem bonitinha. Quando eu entro no ônibus, quem era? O querido. Aí ele olhou pra mim, riu e fez assim, ó. Só pode ser o destino. Aí eu, boa noite. Aí, menina, no outro dia, fui de manhãzinha pegar meu ônibus, de todo santo dia. Entrei no ônibus. Quem era? Quem era? Aí eu entrei, ele olhou pra mim e falou assim: hoje eu acordei pensando, será que eu vou ver aquela moça bonita de novo? E aí você me apareceu. Aí eu, bom dia, motor. E aí, menina, foi isso, ó. Por longos 2 meses. Até que depois de 2 meses falei, tô fazendo nada, gente. O que pode dar errado é eu dar um beijinho no motorista do ônibus. Acontece que tudo, né, gata? Tudo nesse Brasilzão pode acontecer, não dá pra dar mole, não. Detalhe, ele tinha literalmente assim, como fala? Literalmente o dobro da minha idade. Aí a gente começou a sair, ele falou que ele era divorciado, que ele tinha um filho de 15 anos. Aí depois de um tempinho ele me pediu um namoro e eu aceitei. Só que como ele era motorista, ele tinha só um dia de folga. E justamente nesse dia, ó, esse homem sumia. Mas ele sempre, tipo assim, ele mandava mensagem, mas ele nunca podia me ver porque ele falava que ele precisava descansar no único dia de folga dele. E eu super entendia, né, amor? Lógico que você precisa descansar. Trabalha pra caramba. Aí deu 6 meses de namoro e a gente nessa, de, tipo assim, ele ia pra minha casa todos os dias, jantava, ia embora da minha casa 1h da manhã pra trabalhar às 4. Tudo muito suspeito. Mas a minha cabeça tava de boas, tava assim, normal. Até que um dia esse homem vira pra mim e fala que a ex-mulher dele ia precisar morar com ele porque ela ia ser despejada, mas que se eu falasse que não, tudo bem, ela não ia morar com ele não. Se eu falasse que não, acabou, não é não. Porque ele não queria que nada atrapalhasse o nosso relacionamento. E aí a partir disso, esse homem surtou, porque ele queria morar comigo, que a gente arrumasse uma casa pra morar junto. Começou a me ajudar a pagar as contas da minha casa. Tipo, queria que a gente morasse junto. Só que ele era muito ciumento, tipo assim, muito ciumento. Ele queria que eu me afastasse de todo mundo, ficasse dentro de uma bolha junto com ele. Amigo? Não tá de amigo, já tem eu. Conhecido? Você já me conhece? Primo? Pra que primo? Homem? Primo homem? Não, gente, tem um monte de primo mulher aí. Vai querer ficar junto justo do primo homem? Não, isso aí tá estranho, já tem eu. E eu era tipo, ai, amor, você é tão bobinho, você é tão ciumentinho, né? Eu acho fofo. Beleza, certo dia de folga do querido, ele sumiu. Tipo, dessa vez ele não respondia nem mensagem, nem nada. Aí eu mandei pra ele, a última mensagem que eu mandei pra ele foi: amor, aconteceu alguma coisa? E tinha acontecido sim. Naquele mesmo dia, 10 horas da noite, eu recebi uma mensagem, que a foto de perfil era uma mulher e o filho dele. E na mensagem a gata tava falando assim: oi, eu sou a esposa de fulano. Ele não é divorciado nada. Ele é muito bem casado. Pai de 2 filhos e 6 netos. Oi? O meu amor? O meu motoristinha? O meu quase marido? Você tá louca? Aí, minha filha, a casa caiu. Que a filha dele queria me bater. A mulher dele mostrou minha foto pra família inteira dele. Tipo assim, caso ele se envolvesse comigo, todo mundo sabia quem eu era. Faltou ela colocar pelas ruas assim, ó. Vagabunda. E minha foto lá. E tipo assim, essa mulher, ela quis morrer quando ela descobriu que eu era 1 ano mais velha que o filho mais velho deles. Logo depois, a gata me manda mais uma mensagem desse jeitão aqui, ó. Olha aqui, ele é um ótimo pai, um ótimo avô, só não é um bom marido. Mas, com ou sem chifre, eu vou lutar pelo meu casamento. Essa aí eu dou valor, essa aí é guerreira. Eu aplaudo de pé. Bate no peito e diz, sou chifruda sim. E quero ser mais. Aí ele veio, né? Obviamente, contou uma historinha triste e falou que ia largar tudo pra ficar comigo. Você acha que eu acreditei? Lógico que sim. Daí ele falou que ela não queria dar o divórcio, que ele queria separar, só que ela não queria dar o divórcio. E ela falou pra mim mesmo, não vou dar o divórcio não, meu amor. E aí logo eu pensei o quê? Ele quer separar. Só que ela não quer dar o divórcio? Fazer o quê? Também era uma otária mesmo, né? Eu também era uma trouxa. Só que aí, meu amor, esse homem ele começou a surtar. Tipo assim,
Depois ele começou a me tratar como filha. Tipo assim, fuja. Fuja pra bem longe, o mais longe que você conseguir, ó. Mete o pé de sair, minha filha. Mas você acha que eu meti o pé? Você acha? Fiquei com esse homem por mais 2 anos. 2 anos. Isso ele namorando comigo e casada com ela. Porque o quê? Ela não queria dar o divórcio. Logo eu entendi que era um grande compartilhamento de guarda. E se um dia eles fossem terminar, eu ia querer entrar também na divisão dos bens. Porque eu participei do casamento, eu quero meus direitos. Eu sei dos meus direitos, eu vou atrás dos meus direitos. Vamos dividir a casa, a guarda dos filhos, o carro e tudo que eu tenho direito, até os pets. Papagaio, periquito, cachorro, tudo. É um final de semana com cada um dos 3. Aí depois eu terminei. Mas assim, depois de 2 anos. Bom, vamos lá. Eu guardo um segredo dentro de mim há muito tempo. Só que esse segredo ele tá começando a me corroer por dentro. Eu sei que eu errei, não me orgulho disso, só que eu preciso muito colocar isso pra fora porque eu não aguento mais guardar pra mim. A minha mãe é casada com meu padrasto há mais de 15 anos. Enquanto eu era criança, o meu padrasto sempre me respeitou. E eu também nunca olhei pra ele com outros olhos. Só que o tempo começou a passar, eu comecei a crescer, comecei a criar corpo, comecei a ficar bonitinha. Então foi quando o meu padrasto começou a me oferecer dinheiro pra sair comigo. Só que assim, não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. Ele falava que se eu saísse com ele, ele não ia me deixar faltar nada e que ele me pagaria muito bem. E naquela época, a minha mãe, ela recebia o Bolsa Família, só que assim, ela não me dava R$1, ela não comprava nada pra mim. E eu tava precisando de muita coisa, precisando de roupa, precisando de algumas outras coisas íntimas, e ela não comprava nada pra mim. E eu confesso que naquela época eu era bem sem juízo, eu era bem doidinha, não pensava antes de fazer as coisas, eu sempre agia por impulso. Até que um certo dia, o meu padrasto me parou, olhou pra mim e disse: "Um dia eu ainda vou pegar você." Só que assim, gente, eu amava minha mãe. A minha mãe era uma pessoa muito boa. Mas eu tinha as minhas necessidades e ela não me ajudava. E na época eu saía com alguns caras, eu conhecia algumas pessoas. Só que nenhuma dessas pessoas me oferecia nada de bom, não me ajudavam com nada. Então foi quando, mesmo sem atração, eu decidi me entregar para o meu padrasto. Então, quando eu decidi sair com ele, eu cheguei nele e falei pra ele. Foi então que a gente combinou o local, tudo certinho, o horário. A gente fez assim tudo pensado pra minha mãe não desconfiar. Até que chegou o dia e eu fiquei com ele. E sim, ele me pagou muito bem. E depois daquele dia, é claro que ele não saía do meu pé. Ele ficava me atentando com dinheiro. Até que se passou um tempo e o arrependimento começou a bater. Um certo dia eu tava em casa e sabe quando bate aquela dor, aquele arrependimento que você começa a pegar até nojo? Foi quando eu me ajoelhei, comecei a orar e comecei a pedir perdão pra Deus. Comecei a pedir pra Deus me limpar, eu me sentia suja. Depois disso eu chorei por vários dias, quase entrei em depressão. E o pior de tudo é que a minha mãe não merecia aquilo. A minha mãe sempre foi da igreja, sempre foi correta. Hoje eu sou outra pessoa, com certeza. Hoje eu nem olho mais na cara do meu padrasto. Eu amo muito a minha mãe e todo dia eu peço perdão pra Deus, todo dia. Mas a minha pior culpa é, será que um dia eu devo contar isso pra minha mãe? Eu sei que ela nunca vai entender, por isso o meu medo de não contar. Só que por outro lado, eu também não aguento mais a culpa de guardar isso pra mim. Mas o que me conforta pelo menos um pouco é que eu tenho certeza que Deus me perdoou. Eu tô morrendo de vergonha, mas eu vou ter que contar isso. O dia que eu achei uma Xana louca na gaveta de cuecas do meu namorado. Meus pais sempre foram muito rígidos. Eles não são da igreja, mas eles nunca gostaram que eu dormisse na casa do meu namorado ou vice-versa. Então, quando eu conheci o meu namorado, a primeira coisa que eu falei pra ele foi sobre isso. Expliquei pra ele que seria difícil a gente dormir juntos e que também ele teria que pedir permissão pro meu pai, pra gente poder namorar no caso. Só que ele aceitou de primeira, ele aceitou numa boa. Beleza, começamos a namorar. No começo, foi incrível, claro. Ele super me entendia e tudo mais. Só que eu e ele tínhamos relação sexual pouquíssimas vezes. Porque realmente era muito difícil ter um momento somente pra nós dois.
Mas é claro que eu sempre arrumava um jeitinho e toda vez que dava, a gente aproveitava. Até que depois de 6 meses de namoro, ele começou a me cobrar mais sexo. Ele ficava me jogando indiretinhas, brincando, dizendo que a gente precisava fazer mais porque tava foda e tal. Só que do nada, ele parou de me cobrar. Tipo assim, ele não falava mais em sexo, sabe? Foi aí que eu comecei a encanar. Mas quando eu mexia no celular dele pra ver se eu encontrava alguma coisa, eu não encontrava nada. Beleza, um certo dia os meus pais foram viajar e eu aproveitei pra dormir na casa dele. Saí de tarde do meu trabalho e fui direto pra casa dele. Só que de noite a família dele chegou na casa dele e de última hora ali eles resolveram fazer cachorro quente. Então eu pedi pro meu namorado me levar em casa pra eu poder pegar roupas pra mim, pra eu tomar banho. Nisso ele falou assim: amor, toma um banho aqui, coloca uma roupa minha, a gente come primeiro, depois a gente vai pra sua casa. E de lá da sua casa, depois a gente vai pra um rolê. Tá bom, né? Nisso, a minha sogra falou que tinha deixado umas calcinhas novas pra mim na gaveta do meu namorado. A minha sogra, ela vendia lingerie, então tipo assim, direto ela me dava as coisas. Então lá fui eu pegar a calcinha, né? E quando eu abri aquela gaveta, me deparei com um negócio rosa escrito Xana Louca. Então eu peguei aquele negócio e fui pesquisar para ver qual era a função dele. E lá eu entendi, né, para que servia e sim, era só para mulher. Tirei uma foto, mandei para uma amiga minha e perguntei para ela se ela sabia aonde comprava aquilo. E ela me respondeu que geralmente era em motel. Nossa, meu coração acelerou de uma forma que chegou a me dar ânsia. Então eu guardei aquilo comigo e fui tomar o meu banho. Saí do banho e não falei nada. Tipo assim, eu tentei disfarçar e fingir que tava tudo bem. Então comemos e fomos para a minha casa para eu pegar as minhas coisas. E assim que a gente chegou em casa, sem perder tempo, ele já veio pra cima de mim e começou a me beijar. Então ali o clima começou a esquentar e fomos para minha cama. Eu tirei a minha roupa e assim que ele tirou a dele, eu peguei aquele gel, mostrei pra ele e falei: pelo jeito você ama usar isso, né? Então vamos usar. Menina, ele paralisou. O negócio dele até baixou. Olha, ele tava tão assim, ele tava tão alegre, ele ficou até triste. Nisso, ele perguntou onde eu comprei e eu respondi que eu tinha achado na gaveta dele. Então eu me vesti, olhei pra ele e perguntei pra ele com quem que ele estava me traindo. Ele abaixou a cabeça e disse que só foi uma vez e que ele se arrependeu muito. Ele falou que só foi pra matar a necessidade dele. Na verdade, quem queria matar ele era eu. Então eu entreguei a minha aliança pra ele e mandei ele embora. Então ele foi embora e depois daquele dia ele começou a me mandar mensagem todo santo dia. E como eu gostava muito dele, mas eu não queria ceder, eu fui e bloqueei. Beleza, se passaram 2 meses. E um certo dia, uma amiga minha me liga contando que tinha descoberto quem era a menina que o meu namorado me traiu. Nisso, ela foi e me mandou uma foto da menina. Essa menina, ela foi tão burra que ela ficou com meu ex e saiu contando pra meio mundo. E foi assim que a minha amiga descobriu. E pra ajudar, essa menina com quem ele me traiu era a namorada do melhor amigo dele. Naquela hora eu confesso que eu não agi com o meu cérebro. Naquele exato momento eu fui e mandei uma solicitação pra esse amigo dele. E já logo ele aceitou. E ali eu fiquei por vários dias jogando indiretas nele. Eu curtia tudo o que ele postava. A intenção era chamar atenção mesmo. E eu consegui. Até que finalmente ele me chamou, a gente começou a conversar e marcamos de sair. Falei pro meu pai que eu ia dormir na casa de uma amiga e fui pra um motel com esse amigo dele. E, gente, eu devia ter conhecido o amigo antes, viu? A gente aproveitou a noite toda. Inclusive, eu até usei aquele gelzinho, o Xana Louca. E realmente, viu? O bagulho pega fogo. Se você não tem fogo, usa ele que você vai ter. Beleza, acabou ali e fomos embora.
Na hora de ir embora, eu fiz uma merda. Então, ali na hora de ir embora, eu acabei agindo por impulso e eu fiz uma coisa sem pensar. Olhei para aquele menino e contei para ele que o meu ex tinha ficado com a namorada dele. Mas claramente foi a pior merda que eu fiz. Aquele menino ficou louco, gente. Ele ficou possesso. Ele era branquinho assim, mas ele ficou tão vermelho, mas tão vermelho. Nisso a gente saiu do motel, ele foi e me deixou na casa da minha amiga e de lá ele foi direto pra casa do meu ex. Assim que ele chegou na casa do meu ex, ele não falou nenhuma palavra, ele já chegou metendo bicuda no meu ex. E assim que ele bateu tudo que ele tinha pra bater, ele olhou pra cara do meu ex e falou assim: agora estamos quites, você pegou a minha e eu peguei a sua. Vocês acham mesmo que homem pensa? Que moleque idiota, por que ele fez isso? E sabe o que meu ex fez? Quando a gente namorava, eu mandava vários nudes pra eles, tipo foto, sabe? Ele foi e postou tudo. E ainda ligou pro meu pai e falou pro meu pai que eu menti pra ele, que eu não tava dormindo na casa de amiga nenhuma. Eu tava era em motel com macho. E o que aconteceu? Tomei uns tapas do meu pai ainda. Mas resumindo, o meu ex, ele achou que ele ia me queimar postando as minhas fotos. Mas a única coisa que realmente aconteceu foi que os amigos dele ficaram todos atrás de mim. E eu já peguei 3, tá? Inclusive, de vez em quando, eu ainda dou uns pegas nesse amigo dele que eu fui pro motel. E é isso, gente. Vivendo e aprendendo, né? Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.